Bom, então boa noite a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa quarta-feira. E hoje o nosso tema, é, e o que eu programei, pensei para a gente falar aqui hoje, foi sobre exclusão e pertencimento. E depois a Ana Paula vai fazer uma dinâmica com vocês e para quem quiser se permitir também, ela está disposta a, inclusive, abrir o campo. Então, quem tiver disponível e quiser abrir o campo para fazer esse movimento em grupo, a gente faz depois dessa explanação. Então, quando a gente fala de pertencimento ou exclusão, essa é uma das leis das ordens do amor que regem o sistema da constelação familiar e que foram traduzidas por Bert Hellinger. E a exclusão, normalmente, é o que faz nós repetirmos padrões. Muitas vezes, nós trazemos no coração, às vezes, uma inquietude. Oi, Ruth, seja bem-vinda. Tá sem áudio seu. Nós trazemos no coração Boa uma noite para inquietude, você também. boa noite, que nós não sabemos de onde vem e o porquê nós nos sentimos assim, mas pode ter relação com alguém do nosso sistema familiar que por algum motivo ou por algum erro no passado vem a ser rejeitado ou excluído do sistema familiar. É como eu vou dar um exemplo que é muito prático para que vocês possam entender um pouco o que significa isso. Vamos supor que nós tenhamos numa família dois irmãos, né? Um mais velho, um mais novo. E aí o mais velho ele é muito dedicado, muito obediente, muito e o mais novo ele normalmente ele de alguma maneira ele é mais rebelde, como na Bíblia, né? Temos a história. Mas é esse que é mais rebelde, que não se encaixa nos modelos, nos padrões sociais que normalmente se esperam, que a família encaixa, ele pode ser exilado. E todos nem falam dele e não e deixam ele é, apartado, separado da família, porque passa a ser uma vergonha, ou uma exclusão por não aceitação, por rejeitar mesmo a forma como ele escolheu conduzir a vida. Aí acontece que esse filho mais velho tem uma filha. E essa filha, ela é muito obediente, muito estudiosa, ela traz isso do pertencimento do pai. Mas lá na frente, ela quer prosperar e ela quer romper aquela a questão do pai, até prosperar mais que o pai. Mas algo dentro dela não permite. Algo dentro dela se coloca a serviço do sistema. E tudo que ela faz não vai para frente. Tudo que ela tenta não consegue. Tudo que ela resolve fazer é interrompido. E aí não se entende por quê. E inconscientemente é uma forma dela dizer que eu faço parte, meu tio também. Então ela ocupa o lugar desse tio que talvez não tenha prosperado, que talvez não tenha vivido possibilidades, porque inconscientemente ela traz ele de volta para o sistema.
para ser aceito, para ser incluído, porque todos pertencem, todos pertencem. Então, esse é um movimento que nós não percebemos. Muitas vezes nós não sabemos nem quem foram esses excluídos. Nós não temos consciência disso, mas no passado existiram. Muitos foram exilados, muitos foram excluídos, muitos foram rejeitados do sistema por questões sociais, por questões de escolha, por questões de quebra mesmo de, de padrões, inclusive daqueles exigidos por aqueles ancestrais mais rígidos que controlavam a forma como as pessoas conduziam a vida. Então, essas exclusões, elas acabam vindo nas gerações futuras. E muitas vezes a gente não reconhece isso e acaba vivendo essas perdas, essas mudanças de rota e não sabemos por que interrompemos muitos e muitos processos. Né? Patrícia, seja bem-vinda. Entender um pouquinho, vocês já estão nesse universo das constelações, para quem já conhece as leis, sabe o quanto isso é forte e podem mudar destinos, podem mudar trajetórias. Se isso realmente é trabalhado dentro de mim e eu recebo essas e acolho, incluo esses excluídos de uma forma que isso se restabeleça essa ordem, que se restabeleça todo esse sistema, libera em mim essa prosperidade. Então, as raízes, elas são a base da forma como eu entendo o meu processo de crescer e florescer, e dar frutos, e que isso possa ampliar de uma forma mais fluida, né? E todos vão ocupar um lugar muito especial no coração de cada um, porque todos eles têm o direito de errar, têm o direito de fazer escolhas, têm o direito de fazerem parte, mesmo que tenham feito escolhas diferentes. E é a partir desses que se autorizaram a fazer diferente, é que nós também podemos nos autorizar a fazer algo novo com a nossa vida. Não é mesmo? Bom, então eu quero apresentar para vocês a nossa colega aqui do curso, que é a Ana Paula. A Ana Paula também é consteladora e hoje ela vai trazer esse movimento da constelação, né? Não necessariamente pode ser esse o campo, pode ser outro, a gente nunca sabe, o campo ele é soberano, ele decide o que será visto, né? Mas ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, do conhecimento dela, e depois a gente vai fazer uma dinâmica que possa traduzir, né, na prática, o que nós estamos comentando aqui. Tá bem? Boa noite a todas. Eu quero agradecer, Tati, pela oportunidade, tá? Estou muito feliz de compartilhar um pouco da minha história com vocês, né? Acho que o pertencimento é realmente a lei mais importante, né? Todos têm o direito de pertencer, né? É a Todos primeira, né? tem, independente do que façam, tem esse direito, né? Engraçado que, assim, na minha experiência com a constelação familiar, quando eu conheci a constelação familiar, eu era uma pessoa que eu excluía o meu pai. Ele não tinha direito de existir dentro do meu coração. Uhum. Então, quando eu conheci a constelação e comecei a fazer esse movimento, que foi um movimento lento, tá, gente? Às vezes a gente tem a sensação de que as coisas acontecem do dia para a noite, não acontece. Esse movimento de tomar o pai, de tomar a mãe, de
Incluir uma pessoa excluída do seu sistema dentro de você não acontece do dia para a noite. É uma retomada. Eu falo que eu precisei retomar um caminho de volta em direção aos meus pais, sabe? Para resgatar a minha essência com eles, a minha história, sabe? Resgatar a minha força. Porque quando a gente exclui, a gente obstrui o fluxo da vida, né? É como um rio, né? O fluxo da vida é como um rio. Aí você vai lá e coloca uma pedra. Ele não vai parar de correr, só que ele já não vai correr mais com a mesma força, com a mesma intensidade, né? Então, foi um processo, não foi um processo fácil, esse acolher o meu pai e a minha mãe dentro do meu coração, sabe? Mas foi um processo muito bonito, que eu tenho muito orgulho de falar disso, sabe? De quando eu conversei com meu pai, quando eu aprendi a receber o que ele tinha para me dar, sem ficar criando expectativas, sabe? Quando eu entendi que ele só podia me dar aquilo, né? E que ele estava fazendo um grande esforço em relação a isso. Então, quando eu comecei a incluir na minha vida o meu pai, a minha mãe, as coisas começaram a mudar, né? A lei do pertencimento, ela fala muito disso, né? Da importância da gente trazer as pessoas de volta para a nossa vida, da gente dar um lugar para essas pessoas no nosso coração. Eu, particularmente, vejo que tudo começa muito aqui. Primeiro, a gente começa no nosso mental, né? Eu, pelo menos, fui assim, comecei no meu mental, até eu conseguir sentir no meu coração, sabe? Até eu conseguir sentir no meu coração. Então, foi um passo de cada vez nessa inclusão, até que eu pude. Hoje eu posso dizer que eu sinto o meu pai e a minha mãe no meu coração. Hoje eu vejo eles. Hoje eles têm um lugar, eles têm o direito de existir dentro de mim. Hoje eles pertencem. Eu estou um pouco nervosa. É porque você está falando da sua própria história, e aí É, você vai se conectando com o seu campo, e isso passa a fazer parte, né, de alguma maneira, e, e você se lembra de quanto esse momento foi importante. foi, E acho que, de uma certa forma, aqui a gente se conecta a isso também. É, é importante a gente lembrar que esses são os dois elementos principais dentro de um processo de inclusão. Se eu excluo pai e mãe, aí a minha vida trava de vez. Aí não tem. Porque quando a gente estava falando de irmão, de tio, de avô, normalmente a gente tende a repetir aquela condição que aqueles personagens, aqueles familiares viveram. Mas quando a gente fala de pai e mãe, é um olhar que a exclusão, principalmente de ambos, é como eu estivesse excluindo a própria vida. Então a minha vida não pertence. A minha vida, ela não é como se ela também não existisse. E eu fico nesse lugar de morte, vivendo a morte, vivendo um, um lugar de dívida, de cobrança, de escassez profunda, porque porque ali eu posso me vingar. Parece muito difícil esse termo, mas toda vítima tem por trás um processo de vingança.
É como se eu dissesse: vocês não fizeram por mim, eu não faço para mais ninguém, nem para mim mesma. E assim, cada um responde como pode e como quer. Mas a vítima, ela tem ganhos. A vítima, ela também, como, se colocar nesse lugar, é quentinho e macio, né, Luna? E eu tenho ganhos. E os ganhos são cruéis. Porque esses ganhos não são. Não, muitas vezes são respostas que eu. É como tomar um veneno e querer que o outro morra. Mas quem morre é você. É a sua vida que para. É o seu processo que é interrompido. Então, por que me colocar nesse lugar? Se quem veio antes é soberano e sabe de tudo que viveu e passou, e foram por suas próprias escolhas, conscientes ou inconscientes. E que bom que nós encontramos uma forma de poder fazer diferente e poder honrá-los. Muitas vezes não com fazendo algo para que eles vejam, mas fazendo algo para que eu veja o quanto a minha vida pode chegar em outros lugares, me permitir viver coisas novas, sem que isso me exclua do meu sistema. Porque eu vou fazer parte, qualquer que seja a escolha que eu faça. É isso, Ana Paula? Isso, é isso. O nosso desejo de pertencer é tão grande que é justamente por conta dessa lei que a gente repete os padrões, né? Sim, é por conta dessa lei. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, a gente é cercado por questões sociais também muito profundas que geram crenças e valores, muitas vezes estão associados a questões religiosas, sociais, emocionais, e enfim. E vamos supor que você tenha uma tia, uma tia aí, pode ser até tia-avó, que naquele tempo, para a sociedade, ter um filho fora do casamento. Eu estou dando exemplos aqui porque os exemplos eles normalmente nos conectam mais às vezes do que a explicação em si. E essa tia, ela foi mandada para fora, saiu daquela cidade pequena e foi enviada para um outro lugar e viveu isolada ali, sozinha. E nisso dela viver isolada e não ter o direito nem de viver o amor novamente, de repente me encontro eu numa situação que só me relaciono com parceiros indisponíveis ou só me relaciono com parceiros talvez com uma imaturidade emocional que vão embora, não ficam. E, e eu repito situações, ou ao mesmo tempo também posso ter uma gravidez indesejada. E isso se repetiu. E eu nem conhecia essa tia. E eu nem sabia da existência dela. E eu nem sabia que um dia. E aí, quando eu me coloco no campo, vou colocar no campo essa situação. Coloco no campo, por algum motivo, alguém cai no campo.
Então, quando eu coloco o excluído, às vezes eu coloco só o excluído no campo, um representante excluído. Quem é o representante excluído? Não sei, tá? Mas o que acontece com ele? Muitas vezes ele cai no campo. E por que ele cai? Porque ele é como se ele não existisse. A vida dele foi apagada, foi excluída e ele caiu no campo. Pode falar, Duda, qual é a dúvida? Ô, Tati, igual, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira vez a constelação, a minha avó, que me criou, ela caiu no campo. E ela foi mais ou menos essa história que você contou. Ela foi rejeitada pelos familiares dela, ela foi parar lá em São Paulo, passou frio, passou muita necessidade, perdeu o equilíbrio da cabeça, entrou em depressão. E hoje em dia ela tem transtorno de esquizofrenia, depressão, ela não se relaciona com mais ninguém. Então, assim, é como se as pessoas, os antepassados tivessem excluído ela também do sistema. E, por exemplo, aí aconteceu isso tudo e tem risco disso cair em mim, por exemplo? É, quando você coloca ela no campo, foi colocada, é sua avó, né? E ela foi excluída do sistema familiar, normalmente ela é excluída pela linhagem do tempo dela, que são pai, mãe, irmãos, né? Essa linhagem do tempo dela. Mas a sua avó, você como uma linhagem que veio depois, pode estar sim conectada com essa exclusão, querendo viver talvez esse, é, esse momento de dor e de ou se colocando nesse lugar também de excluída ou de morte, de se sentir depressiva, nunca sentir que é suficiente o relacionamento, sentir que a vida não flui, que nada acontece. E eu me coloco nesse lugar, muitas vezes, repetindo esse padrão, repetindo, né? E quando isso me faz trazer a minha avó para o sistema, traz ela de volta, ela faz parte. E conecta ela novamente ao sistema. Mas eu não preciso viver isso para que ela pertença. Ela pode pertencer e ter um bom lugar no coração de cada um dos que vieram depois, mas eu tenho que trazer isso à consciência. Porque Uhum. quando eu faço isso, a avó, e isso serve para a Ruth, que está aqui, que é a avó. Quem mais é a avó? A Gleice também, que eu vi que entrou. Oi, Gleice. A Ana Paula é avó também, né? As avós. Desculpa por entrar atrasada. Sou Em vó. algum dia. Oi, você também é vó na igreja. Então, tá bom. E o que acontece? É como as matriarcas. Um dia, você, que é neta, já esteve como uma célula dentro do corpo da sua mãe, que esteve dentro do corpo da sua avó. Quando a sua avó estava grávida da sua mãe, você já era um óvulo em formação dentro da sua mãe, bebê dentro da sua avó. Então, pensando sobre essa questão geracional, você foi exposta às dores da sua avó, assim como a sua mãe foi exposta às dores da mãe dela. E ela carrega essas dores e sente no corpo dela. E você, convivendo com essa mãe, sente as dores da sua mãe, mas você não entende. Ainda para você, você é só uma criança. Mas quando eu começo a tomar consciência da vida e vejo que eu não tenho condições para entender o que está acontecendo comigo, o que eu faço? O movimento contrário de rejeitar a minha mãe, assim como a minha avó foi rejeitada. Então eu me volto para trás e fico grande
Eu não entendo o que eu estou sentindo, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Eu vi um Da mãe? vídeo falando assim, que quando a mãe e a filha, né, vamos supor, a filha tem um relacionamento com a mãe, é um relacionamento instável. Tipo assim, a filha fica com implicância, fica querendo corrigir a mãe o tempo todo. Quer dizer que é o quê? A criança ferida desta menina fica querendo salvar a mãe, mas filhos não salvam os pais. E é adoecedor os filhos tentarem salvar os pais. Isso não é o Exatamente. normal, né? Porque eles sempre serão grandes. O que Sempre. puderam dar de melhor, deram e a vida vingou em mim, né? Então, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o melhor que eu puder. Vou ser feliz, vou estudar, cuidar de mim. Dessa forma, a vida vai estar amiga a mim. Porque não Sim, existe filho salvar pais, né? Então, assim, não aí existe. a gente fica agoniada, querendo salvar, mas isso não é missão da gente, não faz Não é. parte da gente, né? E Isso isso aí a gente, respeitar as escolhas deles como adultos. E a você gente quer, agora adulta faz as suas próprias escolhas. E sim, você adulta acolhe a criança que estava ali cobrando desses pais, porque ela não precisa mais. Agora essa sim, criança pode ser feliz dentro de você, porque você acolhe ela, você respeita ela, você dá condições para que a vida dela seja única e esteja a serviço também de outras vidas, porque você também vai ser mãe, você também vai passar por essas experiências, e quando eu julgo a minha mãe, meus filhos também o julgam. entendi. Padrões se repetem. Eles aprendem muito mais com os seus atos e ações do que com as palavras. Uhum. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Ana Paula, você quer comentar mais alguma coisa? Pode. O dia é seu? Pode. Eu estou aqui complementando. Não, Tati, eu acho que é isso, né? Eu escrevi um tanto de coisa aqui, mas não falando sobre a exclusão, mas é basicamente isso, né? Quando a gente exclui uma pessoa do nosso sistema, a próxima geração tenta trazer ela de volta, né? Para que essa pessoa seja vista novamente, como você disse nesses exemplos que você deu, né? Então, assim, Antes de você abrir o campo, eu vou fazer um exercício com todas aqui. Vamos. Só para trabalhar a exclusão, porque a gente não sabe o que campo pode abrir, eu vou só fazer um exercício simples, mas que pode ser esclarecedor para quem ainda está com essas informações na mente e ainda não trouxe para o coração, né? Eu quero que vocês fechem os olhos. Vocês vão fechar os olhos e vão procurar aí dentro de vocês e aqui dentro do seu sistema familiar. Não há certo e errado, não há. Às vezes eu não conheço, tá? Mas pensem em alguém próximo que você rejeita de alguma maneira, que já te fez algo que te machucou, ou que te feriu, ou que te trouxe sensações perturbadoras e que você não queria ver. E cabe aqui a esse sistema pensar em pessoas que também foram incluídas no nosso sistema familiar, principalmente relacionamentos. Então,
O quanto eu, muitas vezes, projeto essas exclusões naqueles que chegaram ao sistema. Então, vale, Patrícia, vale. Vale marido? Vale. O marido faz parte do sistema, ele entra no seu sistema, tá? E todos os que vieram antes, quem tem mais de um marido, eles também fazem parte, tá? Então pensem em alguém que em algum lugar ficou rejeitado, excluído, banido por algo que tenha feito de mal ou de percepção sua de que não era uma pessoa boa e que não poderia mais existir neste sistema. Então, se conecte, lembre, observe. Não precisa escrever, só sinta, tá? Só sinta. O que foi que fez para você? O que foi que te fez rejeitar? Que te fez arrancar? Te fez fugir? Que tenha feito você sentir muito mal e que você só quer estar longe e nunca mais ver, e nunca mais ter contato, e nunca mais encontrar. Porque no seu julgamento, na sua percepção, no seu coração, machucou e doeu e profundamente te feriu. Encontrando essa pessoa, apenas sinta como ela. Agora você é ela. Você é essa pessoa. Se conecte com ela. E estando no lugar dela, ouça de você todas as críticas. Você não presta. Você me abandonou. Você me machucou. Você está fora. Você não pertence. Eu excluo você. Eu excluo você. Você não faz mais parte. Como vocês se sentem? Vocês cometeram um erro. Todos nós cometemos erros. Nós somos humanos. Temos direito de errar. Agora, deixem eles ocuparem em você um bom lugar. Não é você que faz esse julgamento. Seja grata. Você estando com eles em um bom lugar no coração. Percebam a paz. Você inclui
não precisa encontrar, não precisa abraçar, não precisa engrandecer, jamais. Apenas dê um bom lugar ao coração para esta pessoa. Você não é juiz. Você não é rei dos reis. Você é apenas outro ser humano que encontrou uma outra alma humana. Muita coisa boa existiu desta pessoa, mas elas foram apagadas. Muita coisa boa foi excluída também. Muitas vezes filhos, muitas vezes irmãos, muitas vezes apenas a vida. E eu recebo de você o que você pode me dar, o que você pôde me dar. Eu recebo com amor, eu recebo com carinho, eu recebo com confiança. E fez parte da minha história, fez parte da minha vida. E eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Hoje eu sou quem eu sou, porque você passou pela minha vida. E eu agradeço. Eu agradeço e dou um bom lugar para você no meu coração. E agora você pode existir novamente. E todas vocês também podem existir. Porque a vida está dentro de vocês. Quando eu me conecto com a vida pode existir. Eu escolho me conectar com o que tem de bom na vida e toda a vida que existir em mim pertence. Muitos preços precisaram ser pagos, mas é um meio, é o óleo que acende a luz que está em mim e que mantém a luz acesa. Então, eu incluo você no meu coração. Respira. Mais uma vez. E quando estiver pronta e cheia de vida, pode abrir os olhos. Tudo bem, meninas? Tudo bem com vocês? Se colocaram no lugar? Sentiram como é ser excluído? Como se sente um excluído? Nós também podemos.
escolher ser excluídos para representar alguém que ficou lá atrás. Mas a exclusão me conecta com a morte. Parece algo muito forte, mas é bem isso. E não estou falando de morte, de você repetir acidentes ou mortes súbitas, o que também pode acontecer. Mas eu estou falando de morte em vida, que é a pior delas. Que é a pior conexão, quando você escolhe morrer em vida. Porque nessa situação, não me movo. Meu coração gela, eu paro tudo e a vida passa a ser igual todos os dias. Como se eu não conseguisse sair dali. É como se eu tivesse presa numa caixa e escondida e não saio dali. Entende a analogia de estar presa numa caixa? Mesmo que seja uma caixa bonitinha de corações. Você recebeu o maior presente de todos. A vida. Então faça algo de bom com a sua vida. Abra a caixa. Saia de dentro da caixa e vá viver. Vá viver. Só saia. Eu vou me expor? Vou. Podem acontecer muitas coisas ruins? Podem. Mas podem ser vistas como vida, como aprendizado, como degrau, como escalada, como o que você quiser. Mas se expõe à vida. Assim como as crianças que não têm medo. Não tem filtro, não tem crenças, não tem. Elas só vão. Observem as crianças nas férias. Como elas experimentam a vida. Já existe uma dessas dentro de você. E ela tá aí ainda. Desperte ela. Acorde ela. Para que ela olhe para a vida. Com aquela leveza, com aquele entusiasmo. Com aquela energia. Com aquela frequência de luz, de paz, de pertencimento. De estar ali para aprender. Porque um dia ela vai ensinar. Chegou a hora. Hoje vocês despertam a criança para poder ensinar e não mais aprender. Estejam a serviço da vida. Não para agradar ninguém. Não para serem vistas. Mas porque esse é o fluxo. Porque se para em mim, eu volto para a caixa. Perguntas, dúvidas estão cheias de vida? Cabe mais? Quem quer comentar a dinâmica? Eu estou abrindo aqui um espaço para que vocês comentem um pouquinho mais, falem, coloquem,
que sentiram, o que viveram nesse momento. É horrível estar no lugar de excluído. Dói. Dói profundamente, é sufocante, é enlouquecedor. É como se fosse um beco sem saída. Assim, você não existe para ninguém, você não é visto por ninguém. É só seus defeitos que são jogados na sua cara. Mas e o que ficou de bom no início? Foi tudo ruim? Não foi tudo ruim. Então, assim, o lugar do excluído é o pior lugar. É a morte. É a morte em vida. É um lugar solitário, um lugar, como que eu posso, assim, uma palavra que eu posso achar para explicar. É, ai, é o pior lugar. Você, você existe não existindo. É isso. Ana Paula quer comentar? Obrigada, Duda. Quer comentar, Ana Paula? Eu achei muito interessante a dinâmica também, Tati. É bem isso, né? Eu comecei a lembrar de quando eu julgava muito os meus pais, né? Você falando ali, eu naquela posição de não satisfeita com o que eu tinha naquela época, né? E hoje eu olho para a minha história, gente, eu sou tão grata a Deus pelo pai e pela mãe que ele me deu, que é o pai e a mãe certo para mim, sabe? Sim. Sabe assim, quando eu aprendi a receber o que eles tinham para me dar, foi, foi assim um divisor de águas na minha vida. A gente fala, parece assim, não é real, né? Mas é real quando acontece dentro do seu coração. Hoje eu tenho um relacionamento tanto com a minha mãe quanto com meu pai, que eles são separados, que eu nunca na vida eu tive. Nunca. Hoje eu converso com a minha mãe, ela é hoje uma pessoa com a qual eu consigo me abrir plenamente, sabe? Eu passei por tantas situações, a Tati sabe, e ela foi a pessoa que esteve do meu lado. O meu pai foi a pessoa com o qual eu conversei. E ele me deu o apoio dele do jeito que ele podia, e eu recebi com muito amor no coração. Sabe? Muito bom. Isso assim, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu consegui fazer esse resgate, quando eu consegui retomar essa relação com meu pai e com a minha mãe, uma força dentro de mim nasceu, sabe? Uma força dentro de mim nasceu e ela está nascendo ainda. Isso é uma coisa que a gente faz todos os dias. É contínuo. Não É, pode deixar essa luz apagar. eu Porque sinto cada vez essa força vindo dentro de mim para fazer diferente, para fazer novo, sabe? Para ser uma pessoa melhor, para correr atrás dos meus objetivos. Eu passei muito tempo presa no que me faltava e não dava valor no que eu já tinha. e é só nesse lugar da gratidão ao que você já tem, que É. você consegue se mover. Hoje eu aprendi a Porque, agradecer o que eu tenho. porque da agora para frente é você se conectar cada vez mais. Eu me conecto com as pessoas e são elas que vão despertando mais vida, e aí são mais pessoas, mais vida, mais pessoas, mais vida. Esse é um movimento e cada uma traz a sua história e o seu pertencimento de, de várias formas. Não dá para eu parar para voltar a olhar para trás, porque conectar com esse lugar, no lugar de falta, de dívida, de escassez, eu não saio de lá. Volto para a caixa. E é bem isso, Tati. Quando a gente para de olhar para trás e começa a olhar para frente, a gente vê quanta vida a gente tem.
sabe? Quantas coisas a gente pode fazer, quanto a gente pode realizar, o quanto a gente pode se permitir. É, porque a bagagem, porque às vezes a gente fica, se coloca nesse lugar do aprendizado. Eu preciso estudar mais, estudar mais. Eu não sou perfeita e não estou e ainda não me sinto suficiente para levar vida para mais vidas. Então eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu estudo. Estudar e guardar conhecimento em você. Eu já falei disso aqui. Você guarda em você, você põe na caixa. Eu guardo conhecimento comigo, boto na caixa. Para que serve esse conhecimento? Para ser compartilhado, né? Com conhecimento, quanto mais você dá, mais você tem. Não é algo que você precisa guardar com você, porque só eu que tenho, entendeu? Só eu. E aí, para eles terem esse conhecimento, precisa pagar. Porque você vai competir, aí entra nesse lugar de competir, de querer. Mas vida é vida. E o dinheiro ele está a serviço da vida. Ele move-se junto com isso, em gratidão, em equilíbrio de troca. E porque quando eu sou grata por aquilo que eu recebo, eu mantenho esse equilíbrio. E não porque eu sou cobrado, ou porque eu cobro de alguém algo. Nesse lugar, as pessoas te veem como um mercenário, como aquele que sabe muito, mas é soberbo, é a soberba. Eu sei só para mim, não abro com mais ninguém. E você vai levar esse conhecimento para onde? Para o cachorro? O que vai ser feito disso? Escreve um livro, então. E aí você deixa para a vida. Mas, assim, é, é mais. Quando eu escrevo um livro, eu não me conecto com as pessoas. Conecta com pessoas, porque aqueles que leem o livro acabam, de alguma forma, colocando você nesse lugar. Mas percebe que quando você está exposto ao campo, como a gente faz aqui, e se conecta com vida também, e você abre campo de vida, isso cria vínculos mais profundos, vínculos que se expandem, vínculos que são levados para outros e outros. Às vezes um livro você também lê e guarda, ou aquele que compra, lê, não compartilha e às vezes guarda, fica guardando. Já viu aqueles livros que ficam lá guardados, acumulando ali poeira e não e muitos são comprados e não são lidos. Quantas vezes você já comprou livros e não leu? Acontece. É, e onde é esse, onde está esse lugar? Esse está nesse lugar de, às vezes, eu ter na prateleira ali já me faz inteligente, né? Porque tem um monte de livro ali, como se eu tivesse experienciado todos eles e lido duas, três vezes e aquele conhecimento é só meu. Não, o conhecimento ele vem e ele vai, e ele flui. E quanto mais você se conecta a pessoas, você também traz. Por isso que aqui eu gosto de fazer essa experiência de trazer a, a pessoa para ela colocar a expertise dela, colocar como vocês já tiveram aqui, a Thaís semana passada, já tive a Gleice aqui, que também já colocou o conhecimento dela. A semana que vem a Simone. Então, são a Duda, eu quero colocar aqui, a Luna também. E até a Ruth e a Tati que também vai chegar a hora delas. Viu? Vocês estão aí quietinhas, mas esperem o dia de vocês. E todo mundo tem algo para receber e para dar, para oferecer, de experiência, de troca, de conhecimento. Mesmo que eu fale assim, mas eu não sou terapeuta. Aqui nós não estamos falando de profissão,
o que você é ou não, mas sim daquilo que você traz, daquilo que está dentro, da sua essência, da sua vivência, da sua experiência de vida, a sua história de vida, que pode se conectar com muitas de nós e trazer conhecimentos profundos. E isso é Inclusive, maravilhoso, viu, Tati? Essa oportunidade que você dá para gente. Você é uma pessoa maravilhosa, eu acho que você deve ouvir muito isso, né? Até o seu jeito de falar é calmo e tranquilo. não, eu falo que é um presente também para mim ter vocês aqui, né? E poder fazer essas trocas com vocês. Isso para mim também é, é um lugar que, que foi difícil de me colocar. Não estou falando que foi fácil, não, porque eu estou desde o ano passado nesse movimento de abrir é, esse espaço para que eu fizesse a experiência de grupos, né? Então, A Thais está aqui também, a gente tem esse movimento, já vem se movendo para trabalhar com grupos. Começa no individual, a gente normalmente traz para o individual, mas o individual é um movimento, é uma forma de experienciar tudo isso. Depois precisa se ampliar, porque só o movimento individual às vezes também fica restrito. Quando a gente traz para o grupo é a própria. é- é- o grupo se constela em si. O grupo já faz o movimento, porque são campos que se ressoam, e a gente sabe disso, o que traz em mim, que conecta a aluna, que conecta a Thaís, que conecta a Ana Paula, a Ruth, a Tati, a Patrícia, a Gleice, a Duda. Então, são histórias que acabam sendo experienciadas ali, e esse movimento de vida acontece, né? Então, estamos aqui para experienciar a vida. E quantas histórias e quantas vidas podem encontrar caminhos nessas águas, que são caminhos que jamais seriam abertos caso essas experiências não fossem compartilhadas. verdade. Caminhos que ficariam fechados nesta caixa, escondidos, excluídos. Mas é isso. Mais alguém quer comentar o que vivenciou aqui e o que esse movimento da constelação familiar, da terapia sistêmica, trouxe para a vida? E fiquem à vontade, eu só estou abrindo porque assim, nem todo mundo quer falar a respeito e tá tudo bem, só recebam. Talvez esse primeiro momento é o momento de receber. Vai chegar o momento de vocês darem e se doarem. Está bem? Luna, quer falar? Thaís? Thaís está quietinha, está pensativa. É que eu entrei pelo celular pela primeira vez aqui, eu entrei hoje com você e agora? Tá me ouvindo? Aham, tô te ouvindo. Eu confundi o horário e entrei atrasada. Mas assim, eu entrei, quando eu entrei, a Ana Paula falou a seguinte frase: começar no mental para depois sentir no coração. Aham, Eu já falei isso muitas vezes para outras pessoas, mas para mim mesmo eu não praticava. não praticava. Não praticava. E isso foi uma frase muito forte que eu vou colocar em prática porque mexeu muito comigo. Olha aí, tá vendo, Ana Paula? Eu entrei, acho que a hora que eu entrei, ela falou. Porque para mim Exatamente. aconteceu assim, sabe? Porque eu não sentia no começo. Eu não sentia mesmo. Mas eu me propus a fazer esse caminho de volta para os meus pais. E tudo começou aqui mesmo na minha mente. Eu falava, gente, eu não vou sentir isso nunca, sabe? Mas foi um processo e as coisas foram acontecendo e eu fui me deixando trabalhar e eu fui me permitindo olhar Sim. para eles como pessoas
sabe? E as coisas foram acontecendo dentro de mim. Acho que é importante que é separar o pai e a mãe do homem e da mulher que eles são, né? Das crianças que eles foram. E Sim, olhar para toda a história sem ser o pai e a mãe. Pois é. Toda a trajetória deles até eu existir. Então, isso é um caminho difícil da gente fazer, né? Porque a gente fica muito na cobrança daquela criança mesmo. De, sim. meu pai abandonou a minha mãe grávida. Então, assim, eu tinha uma relação meio difícil com ele nesse sentido, sabe? Então, por isso eu excluía ele de mim, né? Como ele não me quis, eu também não queria ele, sabe? Mas, assim, quando eu dei o primeiro passo, vou compartilhar com vocês, que eu não era registrada no nome dele, quando eu fui conversar com ele, falar para ele que para mim era importante ter o nome dele, gente, ele ficou muito feliz. Ele não mora na mesma cidade que eu, ele mora a 260 quilômetros de mim. No outro dia, ele estava aqui na cidade. E nós achamos que seria um processo fácil, né? Que era só ir no cartório, mas não foi. Nós tivemos que fazer exame de DNA e ele teve que ir atrás de advogado e ele correu atrás de tudo. Então, às vezes, tudo que a gente precisa dar é o primeiro passo, entendeu? Eu acho que ele queria isso, mas ele não conseguia fazer isso. Quando eu dei o primeiro passo, eu vi toda a disponibilidade dele, sabe? E a Ele partir também daí, queria pertencer à sua vida. e a O partir registro é daí, uma forma de pertencer. as coisas começaram a mudar entre nós, sabe? Hoje nós temos um relacionamento, é aquele relacionamento que eu imaginava quando criança? Não é, mas é um relacionamento que é possível hoje, eu fico muito feliz com isso, sabe? Não é o suficiente. Porque hoje a gente conversa, hoje a gente fala, sabe? Eu consigo falar para ele algumas coisas que antes eu não conseguiria. Então, assim, é muito bom, sabe? E assumir também a questão de que a minha mãe ficou chateada quando eu dei esse passo, sabe? Sim. Ela não ficou feliz. E aí eu falei para ela assim, eu falei, mãe, e ela falava, né? Eu falei, mãe, pai é pai, entendeu? Mas Você é sinta minha ela mãe, nesse processo da exclusão desse é, homem que a fez você sofrer tanto. E aí você, quando ela se conecta com o que ele tem de bom, ela pode falar dentro do coração dela. Sem você, a Ana Paula não tinha nascido. Pois é, eu falei, mãe, você é minha mãe e ele é o meu pai. E para mim é importante carregar o sobrenome dele, sabe? E foi um E aí ele processo pode que a gente existir. passou e hoje a nossa relação é assim, hoje eu consigo, é que nem eu falei, consigo conversar com a minha mãe coisas que antes a gente não falava, sabe? Que eu não tinha. Quando eu parei de julgar, eu também me abri, entendeu? Então Exatamente. hoje a gente conversa assim sobre muitas coisas e isso é maravilhoso, sabe? Ser É juiz de maravilhoso. pai e mãe é uma pedra no caminho. Gigantesca. A vida chegou até você. E se a Chegou. gente for, como a gente fez semana passada, acho que você não estava, Ana Paula, mas nós nos conectamos com os dois, pai e mãe, com os quatro avós, com 8. Peraí, que eu tenho que fazer a projeção aqui. São dois pai e mãe, depois vem 4 avós, depois vem 8 bisavós, depois vem 16 16 tataravós. tataravós. E quando você vai jogando isso para quinta, sexta, sétima, oitava geração, isso vai chegar a um número lá de 2028 pessoas. 2.000, praticamente o que morreram lá, que morreu muito mais, né, lá na Venezuela. 2.028 pessoas para ter você. Você. Quanto não viveram? Quanto não sofreram? Quanto não repetiram? Quantas gerações e gerações que viveram guerras, viveram escassez,
E aqui a gente não está falando de. Porque gerações muito longínquas, muitas vezes se perdem as conexões em si. Mas as mais próximas, essas mais próximas, elas trazem toda essa carga e que, de alguma forma, para pertencer, você leva com você. Você leva. E é nesse processo que eu quebro essas barreiras e passo a autorizar as novas gerações a viverem o novo, o leve, a paz que transcende esse entendimento. Porque não é só sobre nós. Às vezes a gente fica muito egoísta pensando que são só nossas dores, nossas isso, nosso que eu vivo, ó céus, ó azar. Mas e quem vem depois? É isso que eu vou deixar de legado? É isso que eu vou deixar de essência? É isso que eu vou deixar de história? É isso que eu vou deixar de vida para quem vem e quem toma a vida depois? A vida pode ser experienciada a partir dessas gerações de uma forma que eles voem e eu só vou acompanhar esse voo. E onde quer que eu esteja, eu abençoo o voo de quem vem depois, principalmente vocês que já são avós. Estão conectadas já a uma ancestralidade que é só sua, que é própria. E nós que estamos próximas a ser avós, não é mesmo, Thaís? É, já temos filhos adultos que chegará a hora deles e nós demos mais um passo para nos tornarmos ancestrais, não é mesmo? É. Coisa linda, coisa linda. Ai, é maravilhoso ser vó. Se ser mãe é bom, ser vó é 10 vezes melhor. Então autorizem o voo desses netos. Eles veem, para que eles vejam em vocês essa alegria da vida e se conectem com a vida. E um dia contem para os netos deles: a minha avó era maravilhosa, eu via a vida nelas, eu via a vida. Nossa, como eu quero que um dia vocês se lembrem da avó de vocês. Eu Ou me da lembro com bisavó, muito da tarada. carinho da minha avó. A minha avó foi maravilhosa. E eu quero ser também uma avó maravilhosa para os meus netos, porque essa lembrança que a gente tem, né, na casa da avó, é engraçado que eu sinto o cheiro de um alimento, me remete à memória lá de quando eu ia para a casa da minha avó, que a gente era pequena, família reunida, todo mundo, aquela bagunça, aquela coisa. Gente, não tem coisa mais gostosa do que isso, né? Naquela simplicidade toda, era algo assim maravilhoso. E é isso que normalmente fica. São essas sensações, esse sentimento, esse pertencimento, que parte de nós é realmente a verdadeira prosperidade está nesse pertencimento. E que alcança todas as pessoas. Porque amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então amai, só amai, pelo preço que custa, pelo que ele é, da forma que é. E não tem, não tem. Você fala assim, ai, mas ele matou. Tá tudo bem. Não, um assassino, deixa, pertence. O assassino, olha, isso aqui é uma coisa assim que nem todo mundo tem ainda maturidade para entender, mas e nem era um tema que eu vi, mas o assassino ele faz
parte do sistema. Uma vez que uma pessoa mata outra, ele entrou para o sistema. Ele começa a fazer parte da família. Aí você fala assim, como assim? Porque ele está a serviço do sistema. Provavelmente ele está em resgate de alguém que também, lá atrás, uma vida que foi ceifada no sistema. Mas isso é uma discussão para outra hora, para outro dia, para outro momento, tá? Mas é importante também incluir, porque nada passa aos olhos de quem observa esses movimentos e o julgamento não é algo que compete a nós. Réis mortais, almas que também são humanas e estão a serviço da vida e também passivos de erros, como qualquer um outro ser humano. Tá bem? Vamos tirar uma fotinha? Vamos abrir as nossas câmeras aí, meninas? Só para a gente tirar uma fotinha para o registro? Vamos? Tá, você quer fazer do computador? Será que fica bom? Ah, a Patrícia tá aí, a Tati tá aí. Gleice? Tá aí, Gleice? A Ruth? Abre aí a câmera pra gente tirar uma foto. Cadê a Duda? Você consegue tirar, Thaís, daí? Aparece todo mundo? Pelo celular, acho que não aparece todo mundo. Eu sei meu celular aqui, tá com a criança. Aqui eu não Pode sei. tirar. Vou ver se Peraí eu sei que tentar. Alguém tá com o celular aí? Vou tirar. Print screen, cadê seu print? Peraí, que eu tô aprendendo como faz, hã? Olha a sua tecla de prints. Não sei. mas Espera é ser isso aqui. só... Peraí, vamos abrir aqui. Virou? É que tem... Pra quem tá no celular consegue pegar todo mundo, né? Ih, aconteceu alguma coisa aqui. Não, no celular não. No Print da computador. salva. Aonde Hã? salva? Eu Peraí vou que tirar eu uma foto consegui. com o celular, se quem quer Pode ligar ser também, pode certo? ser. Tirar foto agora. Mas eu não saí, peraí. Não sei. Vai, alguém tá com o Saiu? celular, tira aí. Sorriso. Pega, a Tatiana vai voltar. Sorriso, sorriso. Calma aí, peraí. Ai, Gleice, você não consegue abrir? Abrir Calma a aí. câmera? Ah, e a Duda tá aí. Então vamos lá. Tirei, Tirou? tirei. Depois eu vou colocar lá no grupo. Tirei com o celular, Tá ótimo. tá bom? Perfeito. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer comentar a experiência? Fiquem à vontade. Quem não quiser falar aqui no grupo, depois, se quiser mandar mensagem no privado, quiser conversar comigo, o que viveu, o que sentiu aqui. E se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bem? E a ideia era nós trazermos a constelação aqui. Mas acho que foi suficiente, Ana Paula. Eu acho também. Foi um aprendizado bom. É no coletivo. É. Sempre no coletivo. Mas não vai faltar oportunidade para nós representarmos umas às outras. Tá bom? Talvez a gente traga de novo esse movimento a semana que vem. Aí você quiser trazer a sua contribuição. Cada um vai fazer parte e vai representar também, para que a gente possa entender isso do sentir. Ok? Ok. Um beijo gigante, Boa cada uma noite de a vocês. todas. Gratidão. Boa noite. Boa noite a Gratidão. todos. Até a próxima. Até. Até. Fiquem com Deus. Amém.